Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre filosofia africana, né? Sou por causa de ti. É texto aí do A.C. Grayling, tradução do Desidério Bush, né? A Europa, a Índia e a China têm tradições, religiões, folclore, poesia, arte e apanhados de máximas que dão corpo à sabedoria que emana da experiência. Desenvolveram também corpos de pensamento que são distintamente filosóficos, na forma de debates detalhados e, em quase todos os casos, escritos sobre teorias e ideias metafísicas, epistemológicas, éticas e políticas, né? A Europa, a Índia e a China são grandes áreas geográficas e incluem inúmeras vertentes diferentes de folclore e tradição nas suas diversas regiões internas. Quando as designações filosofia indiana e filosofia chinesa são usadas, pretende-se incluir não todo o folclore, tradição e religião da área geográfica em causa, mas, ao contrário, as escolas de pensamento desenvolvidas que se encontram na história, por exemplo, Advaita, o confucionismo e o budismo. Para as aprender e talvez nos dedicarmos a elas, podemos recorrer a corpos de escritos e autores designados que, em conjunto, constituem uma discussão reconhecível de temas, a qual se pode responder temas que, sem dúvida, de tempos em tempos intrigam, fazem coçar a cabeça e perturbam quase qualquer pessoa num ou noutro momento da vida. Entre eles, a verdade, o significado, a existência e o valor que, na filosofia, são objeto de uma exploração alargada, avançada e exaustiva, de maneiras intelectualmente rigorosas. Funcionará o termo filosofia africana da mesma maneira que filosofia indiana e filosofia chinesa neste sentido? Haverá escolas desenvolvidas de pensamento na África que se distingam das tradições, religiões, folclore, mitologia, poesia, arte coletânea de máximas que dão corpo à sabedoria que emana da experiência? Para responder é preciso começar por fazer uma distinção. Se Agostinho de Hipona e os neoplatonistas de Alexandria no Egito forem considerados filosofia africana, então a resposta é imediatamente sim. Porém, se considerarmos que as regiões geográficas do Egito, do Norte e Nordeste da África estão histórica e culturalmente ligadas à Europa e ao Médio Oriente Médio, esta apropriação é enganadora. Para que a filosofia africana denote sistemas de pensamento sobre questões metafísicas, epistemológicas, éticas e políticas que sejam especificamente africanas e que tenham evoluído por meio do debate, temos de procurá-los na África Ocidental e Subsaariana. Nessas imensas extensões da terra da África, há ricos veios de folclore, histórias orais, sagacidade, tradição, arte e religião. Serão filosofia? O mesmo rico material de outros continentes do mundo não é encarado desse modo. Porém, surgiu uma maneira incisiva de ver as coisas em relação à África pós-colonial, segundo a qual se consegue extrair pensamento distintamente filosófico desses materiais. A ideia é que o folclore, as histórias, as máximas sábias, a tradição, a arte e a religião contém e exprime mundividências, e a tese que se avança então é que uma mundividência é exclusivamente em virtude de o ser uma filosofia. Será que isto é correto? O material contém de fato mundividências associadas aos povos e línguas de diferentes partes da África, dos Yorubás, da Nigéria e Benin, aos Zulus de KwaZulu-Natal. Caso associemos um sentido muito alargado e extremamente indefinido da designação filosofia, permitimos-nos sobreagir qualquer mundividência com essa designação. Então seria filosofia mundividência implícita em Homero, por exemplo, baseada na interação entre as divindades do Olimpo e a humanidade, assim como as tradições indígenas australianas, que são antigas e elaboradas. Será isso satisfatório? Essa é uma questão crucial para determinar se as mundividências identificáveis das tradições africanas podem ser postas na mesma categoria das obras de Platão e Kant, que são parâmetros de referência indiscutíveis do que é filosofia. No mínimo, será preciso dizer que há uma grande diferença aqui em questão e que, num livro como este, exige-se obras mais definidas para se aplicar a palavra filosofia. Caso se aceitasse um sentido muito mais indefinido, este livro teria de ser um tratamento enciclopédico de antropologia e de etnografia, de folclore, lendas, tradições, aforismos e linguística comparada, assim como o de filosofia no sentido associado a Platão e Kant. É importante não considerar que esta insistência num uso inequívoco de termos sugere a continuação da perspectiva desacreditada e quase universalmente sustentada pelos colonizadores brancos do passado de que as culturas africanas são inferiores. O trabalho inestimável de Edward Wilmot Blinden ao dar início à descolonização do espírito africano, a atividade política de James B. Horton, um médico que se tornou empresário, a codificação da lei Akan e respectivos princípios constitucionais, levado a cabo pelos advogados John Sarbah e Joseph Hayford.
o rei da África Ocidental seria suficiente só por si para mostrar a mentira dessa perspectiva. Os três últimos formaram-se no Reino Unido, mas, como muitos outros cuja inspiração foi beber ao sentido de pertença às suas terras nativas ou de adoção que os animava e ao sentido que tinham do que Blinden chamava orgulhosamente negritude, a prontidão com que a sua sofisticação política e cultural agarrou a oportunidade para se expressar é prova contra aquela falsidade. Estes pensadores são apenas 4 exemplos de muitos cujos contributos para a autoconsciência política da África colonizada são significativos. Nesse aspecto, são comparáveis a Gandhi na Índia. Afirmar que o seu pensamento constitui uma filosofia política africana específica ao invés de pensamento político aplicado a um contexto africano é descrever mal o seu contributo. Poderá parecer mais plausível afirmar que as tradições africanas identificáveis são as fontes dos conceitos de consciencismo avançados por Kwame Nkrumah, do Ghana, e o Jama, ou familiaridade, proposto por Julius Nyerere, da Tanzânia, baseando-se ambos na maneira como as sociedades tribais africanas se organizam. Contudo, na medida em que são primos direitos dos pressupostos subjacentes acerca da interconexão humana social presentes no comunalismo e no socialismo em geral, não são ideias distintamente africanas, mas de fato universais. Um pensamento semelhante aplica-se à filosofia de raiz africana, ou seja, trabalho filosófico levado a cabo por africanos ou pessoas de ascendência africana, seja em África, seja em outros continentes. Descrever como filosofia africana o trabalho do setecentista Antoamo, nascido no Gama, mas levado para os Países Baixos com 3 anos, seria enganador, apesar de as observações laudatórias quanto a ele e ao seu continente de origem por parte dos colegas acadêmicos da Universidade de Wittenberg, na Prússia, refletirem a glória de ambos. Descrever como filosofia africana a obra de um filósofo distinto de ascendência africana como Kwame Anthony Appiah, nascido no Reino Unido, mas lecionando nos Estados Unidos, seria também enganador, e se-lo-ia igualmente caso se descrevesse desse modo o presente autor que nasceu na África. Quando se contesta o ponto de vista de que a África não tem qualquer filosofia escrita sistemática, menciona-se o exemplo do pensador etíope seiscentista Zer Jacob e o livro de sua autoria Hatata. Há razões para pôr em causa a autenticidade deste livro. Suspeita-se que o padre missionário Justo Urbino, que supostamente descobriu o livro, o forjou. Todavia, para os nossos propósitos, suponha-se que é autêntico. Jacob defende uma abordagem racionalista para descobrir a natureza universal da verdade e da moralidade, afirmando que a observação do mundo e das pessoas irá revelar o propósito de Deus, que foi criar deliberadamente seres humanos imperfeitos para que, de modo a serem dignos de recompensa, tenham de dar o seu melhor pela perfeição. Jacob foi educado e formado como cristão copta e recusou converter-se ao catolicismo quando o rei Cisínios da Etiópia, sob a influência dos jesuítas portugueses, exigiu que o seu povo fizesse, desenvolvendo ao invés sua própria versão de moralidade teísta, sob a influência dos salmos de Davi, que ele muito admirava. Teve um discípulo, Valda Reivat, que complementou o Hatata com os seus próprios escritos. É de notar que Jacob e Reivat não são produtos de uma cultura literária que há muito estava em contato com as crenças e o pensamento cristão, judaico e muçulmano. No Hatata, Jacob menciona discussões que teve com representantes dessas 3 denominações religiosas e, portanto, é apropriado classificá-los à par de Agostinho e dos pensadores de Alexandria, e assim como herdeiros das tradições teológicas e filosóficas desenvolvidas no Médio Oriente, no Oriente Médio e na Europa. Jacob formou-se em escolas cujo currículo incluía Sewa, interpretação das escrituras, o que pode suscitar fortemente o ponto de vista de que diferenças de interpretação e, por extensão, diferenças entre as religiões em geral, obscurecem a verdade que lhe subjaz a todas, seja ela qual for. Que há verdades universais dessas era, em essência, a perspectiva de Jacob. Ele é um filósofo africano no sentido de ter nascido e de ter vivido na África, mas sua filosofia emerge do mesmo contexto geral da filosofia de Agostinho. A ideia de que grande parte do que se afirma ser filosofia africana não cai sob o âmbito do primeiro termo desta expressão é controversa, precisamente porque nega um tipo significativo de estatuto às tradições intelectuais e culturais em causa. Quem tiver um temperamento um tanto ácido, caso defenda tal ideia, poderá dizer: numa era em que os termos que dão estatuto se tornaram imensamente abrangentes para acomodar as ambições de autoafirmação de tantas pessoas e coisas quanto possível, corremos o risco de os fazer perder qualquer utilidade real.
Se filosofia quer dizer seja o que for que alguém pensa ou afirma, ao invés de ser algo que vai além de um certo nível quanto ao que responde e quanto à maneira como faz, então perdemos o termo útil e teremos de recorrer a uma descrição diferente da filosofia. Talvez com o título desajeitado de Estudos Metafísicos, Epistemológicos, Éticos e Lógicos, ou EMEL, de maneira a deixarmos que todas as outras opiniões e quaisquer pontos de vista tradicionais de qualquer tipo sejam celebradas com a nova designação dignificante, mas em qualquer caso nada informativa de filosofia. Este tipo de ponto de vista leva os proponentes do conceito de filosofia africana a afirmar que negar a sua existência representa uma destituição implícita da África e até a sugestão de um insulto, porém adotar esse ponto de vista defensivo é perder a oportunidade de responder à questão-chave. Alguma coisa há um tempo distintamente africano e fundamentalmente filosófico na cultura ou tradição africana. A taxonomia de Henri Odera-Uruka das práticas culturais e intelectuais africanas que, segundo ele, obedecem a esta exigência inclui mundividências tradicionais, provérbios sábios, pontos de vista políticos, filosofia acadêmica profissional, filosofia literária e o estudo hermenêutico da gramática das línguas africanas para explicitar compromissos filosoficamente significativos que aí se encontram. Como as considerações anteriores sugerem, isto não é persuasivo e uma das razões principais torna-se patente com uma comparação. O que conta como claramente filosófico nas filosofias da Índia e da China, por exemplo, não tem de obedecer a um critério assim tão exigente de ser distintamente indiano ou distintamente chinês. É por isso que filosofia indiana quer dizer filosofia da Índia ou de filósofos indianos. O termo filosofia africana procura outro significado e pretende tê-lo por razões que se prendem com a identidade pós-colonial e não com a verdade ou a compreensão per si. Esta controvérsia não é uma questão de os filósofos de outras partes do mundo rejeitarem a admissão no seu clube por razões que não são intrínsecas à questão do objeto e método da filosofia. Os principais filósofos africanos, o Pauline Routonji, Kwasi Wiredu e Kwame Anthony Appiah, opõem-se à abordagem etnofilosófica, e os dois últimos têm a mesma postura com respeito à filosofia dos sábios. É mais persuasivo observar que se pode dizer que as tradições e perfis que estruturam a sociedade e as relações sociais e as justificações oferecidas para essas tradições constituem um ponto de vista ético. Neste sentido, há muito para descobrir na África. Por exemplo, o rico e profundamente atraente conceito de Ubuntu. Veja-se já de seguida, a gente vai ver como esta ideia e as suas implicações têm sido cada vez mais objeto de discussão e de publicações, acabou por constituir um contributo filosófico substancial. É de aceitar sem discussão que os filósofos africanos, filósofos de etnia africana que escrevem, lecionam ou ambos, seja algures em África, seja em outras partes do mundo, conseguem encontrar nos recursos culturais dessa ou daquela tradição, especificamente africana, de cosmologia, história ou sabedoria tradicional, os materiais para articular teorias metafísicas ou epistemológicas e também contributos para a teoria lógica. Não precisa, contudo, ser etnografia disfarçada de filosofia. Como se sugeriu, o conceito de Ubuntu é precisamente um desses tópicos. Eis um conceito de interesse significativo para o pensamento ético da tradição humanista. É uma definição da existência moral humana em termos de mutualidade, um reconhecimento da interconexão entre pessoas, que é essencial e consequentemente constitutiva, definidora e criadora da própria humanidade. Humanidade expressamente no sentido combinado de humano e de humanitário, é exatamente o que o Ubuntu quer dizer nas línguas angunes como o Zulu, o Xhosa e o Ndebele. Untu é humano, e o prefixo bu faz o trabalho que o sufixo idade realiza, humanidade. Desempenho em português, nomeadamente, forma um substantivo abstrato a partir de um concreto. Liga-se às ideias de consciencismo e ujama, já mencionadas, e tem paralelos diretos a outros pontos de vista bantus. Por exemplo, a ideia Shona de Unhu. A constelação de ideias captada por Ubuntu inclui a gentileza, a bondade, a generosidade, a cordialidade, a compaixão, o cuidado, atitudes e ações humanitárias e o reconhecimento da interdependência que confere um direito livremente reivindicado de reciprocidade e, simultaneamente, uma obrigação voluntariamente aceita. O resumo mais breve desses valores humanísticos é a asserção: eu sou por causa de ti, eu existo graças a você. Eu sou o que sou graças a você. Apesar de ser um conceito antigo, a sua saliência contemporânea deve-se à promoção levada a cabo pelo autor Jordan Kush Ngubane no quinto decênio do século XX e a sua adoção por parte do arcebispo Desmond Tutu
quando era presidente da Comissão da Verdade e da Reconciliação depois do fim do apartheid na África do Sul. As virtudes da generosidade e da gentileza não são, é claro, distintivas do Ubuntu. Estão no coração de todas as moralidades, sejam elas humanísticas ou religiosas. A adjuração do amor e do cuidado fraternos no muísmo, filosofia secular, e no cristianismo, uma religião, pede mais do que a mera generosidade e gentileza. Nem todas as pessoas são adoráveis, de modo que isto é uma injunção exigente, mas as exigências mais realistas, porque mais modestas, são bons lugares comuns e emergem sem dúvida da natureza essencialmente social dos seres humanos, fazendo da reciprocidade uma atitude evolutivamente vantajosa. Porém, a insistência da Ubuntu no significado ativo disto é uma alternativa saudável, uma versão negativamente formulada que diz não prejudiques, ou até, com uma versão ainda mais pálida de positivo, maximiza utilidades. É um utilitarismo. O mérito que se descreve como Ubuntu é como dizer que uma pessoa tem hombridade, mas é ainda mais pleno. É ser as características que o termo denota. E isto é exatamente aquilo a que se aspira numa ética de ethos, caráter. Está entre a ambição excessiva de ama o teu vizinho e a falta de ambição de não faças mal. É um princípio ético realisticamente positivo que encerra a sua própria justificação, nomeadamente que, como animais sociais que precisam uns dos outros, devemos viver em harmonia com o que esse fato sobre nós nos impõe. Faz abolir o hiato ser-dever-ser, ao dizer que o dever, o valor, está implícito no ser, no fato. O fato de ser humano envolve essencialmente, porque as relações humanas são internas, modificando as relata, as virtudes mutuamente constitutivas do humanitarismo. Visto a própria humanidade ter toda ela origem na África, é apropriado que uma das melhores ideias sobre como podemos florescer, a ideia de Ubuntu, emane também deste continente. Isso está na a história da filosofia do A.C. Grayling. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Hasta la vista, babies. Até a próxima.